Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. A manchete de O Globo hoje reflete, eu chamaria de uma manchete histórica, reflete
a gravidade do dia de hoje para a economia brasileira. Guerra comercial e ideológica. Estados Unidos passam a cobrar tarifa de 50% sobre produtos do Brasil. Sem negociação direta, maior sobretaxa imposta por Trump a um país entra em vigor, com exceções. Governo mira socorro ao agro via BNDES. Olha, não adianta o governo dizer que pode reduzir os danos do que vai acontecer. Fica muito difícil o governo ressarcir, incentivar aqueles que levam prejuízo, aqueles que são obrigados a interromper suas atividades, graças a esse tarifaço tresloucado do presidente dos Estados Unidos. Aliás, esse tarifaço e outros tarifaços, embora menores, são implantados pelo presidente norte-americano em quase todo o mundo. Ele está criando um mundo de cabeça para baixo. Ele está alterando algumas situações que o mundo vinha atravessando, claro que aos trambolhões, com uma certa pacificação, com uma certa firmeza, em palco firme. Sabia-se onde se estava pisando sob o aspecto comercial. Os problemas eram mandados à OMC, a OMC decidia, os países obedeciam. Quer dizer, havia até Trump uma certa ordem nas questões econômicas, claro que se fundem muito facilmente com as questões políticas. Caminham juntas, são gêmeas. E o Brasil entra em ebulição, está em ebulição política, né? Veja o que está acontecendo no Congresso, e a grande preocupação se espalha pelo país, que é a manutenção de empregos. Diversos setores vão ter que abrir mão de seus funcionários. Não pensa que patrão gosta de abrir mão de seus funcionários, grande parte deles treinados, com alguns anos de casa, trabalhando muito bem, trabalhando de maneira satisfatória, né? São uma espécie de patrimônio até sentimental da empresa. E aí é difícil, duro, penoso abrir mão de um funcionário. Mais penoso para quem fica desempregado. Não vai dar, pelo que vai sobrar de mercadoria aqui dentro, de todos os setores afetados, para o governo resolver essa situação com esse ou aquele subsídio. Vai haver subsídios, espécie de curativos de emergência, mas não vai ser suficiente para corresponder, para suprir o que nós vamos perder nas exportações para os Estados Unidos. Ainda tem um problema que não está claro, que é retalhar os países que mantiverem negócios com a Rússia. O Brasil importa fertilizantes da Rússia, tem toda uma ação de comércio com a Rússia, e a gente não sabe como é que Trump vai reagir a isso, porque o que ele fala geralmente não se escreve. O que ele fala de pior, ele tem escrito. Muita coisa ele passa por cima. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso. Vide agora a chefe das estatísticas americanas
apresentou alguns números sobre trabalho insatisfatórios para o governo. Ele não tentou alterar os números, mexendo na questão trabalhista, mas o que ele fez foi demitir essa senhora. Então, é uma pessoa cuja sanidade mental realmente fica à prova. Ele não tem um comportamento, digamos, para ser brando, convencional, da maioria dos seres humanos. Acho que o Brasil colocou lá Geraldo Alckmin, que era a única pessoa que o Lula tinha à mão para colocar como intermediário. Ele fez um telefonema para um ministro americano, e aí o Fernando Haddad disse que ia marcar um encontro que não tem data nem hora para ser realizado, com o ministro do Comércio dos Estados Unidos. O Lula disse que não vai falar botou salto alto, não vai falar com o Trump, ou porque ele tem alguma informação, ou porque, enfim, ele poderia ter ligado para o Trump. O Trump declarou que ouviria o Lula, eles poderiam conversar numa abordagem amistosa, preparada antecipadamente. O Lula diz que não, que ele vai ligar para o Trump para dizer para ele participar da COP30, que parece que pode ser uma bruta catástrofe, e ele continua, o Lula, com essa retóricazinha anti-americana, né? Retórica de panfleto, gratuita anti-Estados Unidos, num momento em que a melhor solução seria calar-se, né? Eu ia dizer calar a boca, mas é muito mal educado. Ele ia calar-se. Então, não, ele não se aguenta. O meio em que ele vive é o palanque. Ele despertou essa situação criada pelos Estados Unidos, despertou o ar palanqueiro do Lula, que agora passou a fazer diatribes contra os Estados Unidos, enfim, no momento em que isso não é necessário. E ainda acontece uma outra catástrofe de caráter político, que é a prisão do Bolsonaro, que é amigo, não tem dúvida, do presidente Trump, e o Trump aceita as versões do Bolsonaro e dos filhos dele e age de acordo com essas versões, sem procurar verificar exatamente o que está acontecendo. Ainda tem isso, né? A prisão do Bolsonaro faz imaginar que vai haver mais retaliações dos Estados Unidos. Eu vou mostrar a manchete da Folha. Prisão de Bolsonaro isola Moraes no STF e pode ser reconsiderada. Está vendo? Os ministros do STF contam, né, falam em off, dizendo que a maioria não gostou, até falam que o ato do Moraes não tem sustentação jurídica. Olha aí onde nós fomos. Cúpula do Congresso resiste à pressão da oposição e governo sugere cautela em tratar o tema. Aí teve ontem, você viu, né, os bolsonaristas tomaram conta da mesa, uma situação esdrúxula. Eu friso bolsonaristas porque não é a oposição toda, são exclusivamente os bolsonaristas. Então parece que a revolta é de toda a oposição. Não é. Às vezes os jornais, rádio, televisão escrevem oposição, não é da oposição.
grande parte da oposição, que é o Centrão, está fora disso. O Centrão não quer fazer espuma. O Centrão quer paz, né? Neste momento não interessa essa agitação para o Centrão, por isso toda essa gritaria organizada pelo Congresso pinta, né? A gente não tem certeza, mas pinta não dar certo, porque aí é necessária a participação do Centrão. A Folha tem um editorial pesado que, quer ver, aí bate no Moraes, no Xandão. Bolsonaro tem o direito à livre expressão, você vê? Aí está assim. Na eleição de 2018 e enquanto esteve na presidência da República, Jair Bolsonaro atacou esta folha de forma covarde, insistente e brutal. Liderou campanhas de boicote e perseguiu a sua asfixia financeira. Inconformado com a derrota nas urnas, tramou a subversão do regime democrático com oficiais das Forças Armadas e, não obtendo apoio, fugiu do Brasil. Jair Bolsonaro é o inimigo da Constituição e das liberdades civis. Se não tivesse sido parado, teria se convertido em um ditador e hoje estaria censurando, reprimindo e violentando cidadãos e organizações. Com a firmeza que impôs a lei a esse aventureiro do autoritarismo, o Brasil deve permitir a Bolsonaro ampla liberdade de se expressar onde quer que seja, inclusive nas redes sociais. Aí a Folha dá uma pancada, isso é uma pancada no Xandão. Bolsonaro tem o direito de livre expressão. Alexandre de Moraes erra ao determinar a prisão domiciliar do ex-presidente. E a maioria de seus colegas deveria reinstituir a garantia constitucional que não abandona nem sequer quem cumpre a pena em prisões. Já viu, né? Tem um artigo, tem uma notícia aqui na Mônica Bergamo, geralmente muito bem informada, e a notícia, claro, não cita as fontes, toma cuidado, que é como os ministros do Supremo reagiram às decisões do seu colega Xandão. Claro que eu não acho onde está a Mônica Bergamo aqui, mas eu vou achar. Não sei se mudou de lugar ou eu que não estou. Mas o fato é o seguinte, ela faz uma análise, você se livrou de eu ler, ela faz uma análise do que está ocorrendo a partir de declarações dos ministros do STF, descontentes com o que descontentes com as decisões do Xandão. A Dora Kramer, Alexandre de Moraes não tinha escolha. Se Alexandre de Moraes tivesse ignorado a infração, a medida cautelar de não usar redes sociais, seria sinal de que teria calculado o risco de fazer do ex-presidente Jair Bolsonaro um mártir e se intimidado ante a hipótese de novas sanções do governo dos Estados Unidos. É ela analisando a situação da Dora Kramer, analisando a cabeça do Xandão. Será que é assim? Será que é esse o cálculo? Provavelmente. Agora,
tem toda essa coisa, obstrução é democrático. Não adianta vir o líder do PT dizer para mim que não pode obstruir, que vai prejudicar, porque o PT se cansou de fazer isso. O PT inaugurou essa obstrução, fez o diabo, agora vem, obstrução prejudica. Obstrução é democrático, pode ser exercido, cabe à situação resolver o problema, não tem boa vontade, estão obstruindo, vai prejudicar mesmo, tem prazos finais, análises que o Congresso tem que fazer, vai prejudicar mesmo, e é culpa do governo, o governo que resolva o problema com a oposição. Obstrução é absolutamente legítimo, não tem nada de baderna, não é, vão prejudicar o Brasil. Conversa mole para boi dormir. Faz parte da democracia e tem que ser resolvido pelo governo. Uma coisa grave aqui, Copom vê impacto relevante de tarifaço e indica cautela com juros. Você vê que as coisas estão mudando, os juros a promessa, a perspectiva é que os juros permaneçam por longo prazo altos. Na ata da reunião em que interrompeu o ciclo de altas da Selic, Banco Central aponta cenário mais adverso e incerto. Sobretaxa deve entrar em vigor hoje. Isso a gente já sabe. Reprovação do Congresso vai a 35%, indica o Datafolha. Isso a gente já sabia, mas é interessante. Nessa altura do campeonato, a gente dá uma espiada. Está na página 12. A página 12. Vamos ver aqui. Estou na página 30. Você vai ficando velho, os números vão ficando pequenos. Essa é a impressão que eu tenho. Quanto mais velho eu fico, os números dos jornais, as letras dos jornais ficam menores. Deixa eu ver na página 11. Está aqui. Cresce reprovação do Congresso, que é visto como defensor do próprio interesse. Segundo o Datafolha, a avaliação negativa de ministros do STF também sobe. Pesquisa foi feita antes da prisão domiciliar de Bolsonaro. Você vê? Quer dizer, está subindo, está subindo. Não vou encher você de números, mas essas questões negativas estão subindo. E contra o Congresso não é bom, né? O povo devia se sentir representado no Congresso. Bom, tarifaço reforça Alckmin, vice de Lula, após pressão por candidatura em São Paulo. Deixa eu ver. O Estadão, dia do tarifaço, chega com Lula e Trump sem diálogo. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu tenho um problema exatamente na hora do jornal com o Globo aqui, com o Globo. E vou ter que pedir socorro, que eu queria mostrar a capa do Globo e não estou conseguindo. Deixa eu mostrar, aproveitar e mostrar um jornal à esquerda, o Brasil 247. O governo prepara pacote de socorro a empresas afetadas por tarifaço de Trump. Esse jornal apoia o Lula, um jornal de internet. Tarifaço e sanções de Trump contra o Brasil entram em vigor hoje. Glaze cita conquistas sociais do governo Lula e também repudia tarifaço de Trump. Você vê a linguagem. Eduardo Bolsonaro admite que não volta ao Brasil por medo de ser preso. Folha defende liberdade de Bolsonaro em editorial. Mônica Bergamo aponta suposto isolamento de Moraes após a prisão de Bolsonaro. O isolamento é dentro do STF que ela aponta.
Agora, deixa eu ver, a Gazeta do Povo do Paraná, um jornal mais à direita. Vamos ver, não vou dizer que Bolsonaro não está triste, diz Ciro Nogueira após visita ao ex-presidente. Ele visitou ontem Bolsonaro com autorização do STF. Lula diz que vai ficar cada vez mais esquerdista e socialista. Neto, influencer de Fidel Castro, ostenta nas redes sociais e faz piada sobre a crise em Cuba. Coitado do Fidel Castro, está se virando na tumba com o neto dele fazendo piada sobre Cuba. Lula diz que salário de 46 mil como presidente da República não é muito. Moraes autoriza saídas territoriais de Daniel Silveira. Moraes autoriza saídas temporárias de Daniel Silveira para tratamento médico. Essa é a Gazeta do Povo, que é um jornal de Curitiba. E está aqui a Revista Oeste. Entram em vigor as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a produtos do Brasil. Alexandre de Moraes perde Jabuti Acadêmico 2025 na categoria Direito. Esses jornais mais ideológicos acabam publicando coisas que os grandes jornais não publicam. Essa é a reclamação que eu tenho, sempre pedindo para colocar no ar as informações desses jornais. Olha, a Sherazade relata dificuldades financeiras em processo contra o Facebook. Spotify anuncia aumento global no preço das assinaturas. Veja quanto vai ficar no Brasil. Google corta financiamento de mais de 50 entidades woke. É o mundo visto por óleo tirania coada. Olha aí, uma capa da Revista Oeste. Enfim, é uma visão mais à direita. Olha o Haaretz, as declarações, que é um jornal de oposição israelense, as declarações de Netanyahu sobre a conquista de Gaza colidem com a realidade no terreno. Essa história, criada na cabeça do Netanyahu, de integrar Gaza ao território israelense, é uma insanidade mental, uma loucura. Tem uma discussão entre Netanyahu e o chefe do exército, quer dizer, as dissensões internas do governo israelense, das diversas tendências que formam o governo, vão se intensificando. Numa dessas, essa esperança da oposição, o Netanyahu cai. Deixa eu ver, eu queria preparar aqui, queria mostrar o Globo. Às vezes chega o jornal inteiro aqui, mas hoje não chegou. Vamos para o valor. Isenções tarifárias de Trump ao Brasil favorecem o Sudeste e penalizam o Sul. É uma tentativa de análise, é uma análise que o valor faz. Esse cálculo dos prejuízos, do que vai acontecer, é muito difícil. É muito difícil. Mesmo os setores especializados têm dificuldade em verificar, porque tem coisinhas pequenas que vão se multiplicando e aumentando o prejuízo. Quase metade das exportações somadas de São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais aos Estados Unidos deve ficar livre da tarifa de 50%.
No caso dos sulistas, essa fatia deve ser de apenas 12%. Nas frutas, o governo solta a ideia de que vai colocar nos iogurtes frutados, vai colocar mais fruta, aumentar a porcentagem de fruta. Me parece que isso não vai resolver, não vai compensar os prejuízos causados pela atitude do Trump. Dá uma espiada nisso na COP30. Começou, hein? Começou. Custos da viagem com alto preço de hospedagem em Belém causaram a desistência do presidente austríaco de participar da COP30. É o primeiro chefe de Estado a tomar tal decisão. O governo do Pará convocou uma reunião de emergência. Tem que ter hospedagem, não tem que ter reunião de emergência. Não tem hospedagem. O Pará, Belém do Pará, que é uma cidade linda, maravilhosa, convidativa, cheia de atrações, não tem vocação, não tem espaço para hospedagem de um evento tão grande. Não é nenhuma depreciação, não é nenhum grande defeito isso de Belém do Pará, mas não é a vocação da cidade. Receber tanta gente, obras atrasadas, gente reclamando. E essa decisão do presidente da Áustria provavelmente vai fazer com que as coisas voltem, que as coisas se multipliquem. Agora apareceu uma declaração de um dirigente africano dizendo que recebeu uma sugestão dos organizadores para reduzir o grupo do país dele que virá para a COP para ter lugar. Quer dizer, isso é um horror, um horror. Deixa eu ver essa foto alegre aqui. O carinho ao mestre de muitas gerações. Fernanda Abreu com Fafá de Belém e Marcos Valle na gravação do disco de tributo a João Donato, que terá 2 músicas inéditas do precursor da Bossa Nova. E tem um jogo hoje importante, que é a revanche entre Palmeiras e Corinthians. Palmeiras será hoje no estádio do Palmeiras. E o Corinthians ganhou o primeiro jogo de 1-0. Agora o Palmeiras, para continuar no torneio, tem que ganhar com o mínimo a diferença de 1 gol. Deixa eu ver, Trump cogita adotar sanções a petroleiros russos. Vai vendo. Deixa eu ver aqui. O governo de Donald Trump analisa a possibilidade de adotar sanções adicionais contra a frota paralela de petroleiros da Rússia, caso o presidente do país, Putin, não concorde com o cessar-fogo na Ucrânia até sexta-feira. Ameaça do Trump. Gente, o mundo não é para amadores. O mundo não é para amadores. Estamos vivendo um momento grave, perigoso. Um louco lá aperta um botão, né? Também hoje é bom lembrar, é o aniversário da bomba atômica de Hiroshima, que matou milhares de pessoas. A culpa acabou caindo sobre os americanos que soltaram a bomba, não sobre os japoneses que provocaram a guerra e continuaram guerreando depois da primeira bomba, aí veio a segunda. Isso é uma discussão que não acaba mais. O Japão acabou vendendo a posição de vítima, e é mesmo, no caso das bombas que mataram mais de 300 mil pessoas, mas o Japão provocou. Vamos ver quem
é uma discussão também longa, né? Não é numa frase que a gente vai resolver isso. Mas não fica com peninha do Japão, que ele tem as suas responsabilidades também. Vamos lá com quem tomou café conosco. Agora vai sobrar café no Brasil, hein? Você compra mais, viu, Cássio? Compra mais. É daquele bom, daquele bom. Ida Celeste, Mauro Neto, Alexandre Marinho, Laureane Albuquerque, Eduardo Bezerra, Marcos Peçanha, Ricardo Castelo, Vitor Rodrigues, Nelma Domingos, Jerônimo Milauski, Marga Keller, Aquiles Rigaud, Avanilda Medeiros, Reinaldo Diniz de Campinas, Emanuel Teles de Cachoeira de Minas, Ediomar Carneiro de Reserva Paraná e José Silvano de Imperatriz. Pessoal, muito obrigado. É preciso sempre estar atento para passar o Brasil a limpo. Tenha um bom dia.